De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, o programa de radioletras.com. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2020, segunda metade do ano mais louco de nossas vidas. Começamos, como sempre, desfilando pelos diversos gêneros literários, mas hoje, com uma breve aula, começamos com distribuindo conhecimento. Ah, que legal, né? Primeiro, vamos a ouvir o professor Carlos Henrique Abud e ele nos vai explicar a diferença entre os gêneros literários. Depois, continuamos ampliando nosso conhecimento com Gilson Alencar. Ouçam. Então, nesse vídeo, a gente vai tentar entender o que define um conto, uma crônica, uma fábula, uma novela e um romance. Então vamos começar com um conto, que tem como característica um tamanho reduzido. O autor que trabalha com contos, ele tem que entender que cada palavra ali é importante. Então ele tem que saber dizer muito com pouco. Um conto geralmente lida com poucos personagens e cenários e se passa num período de tempo muito curto. O conflito de um conto é forte, mas ao mesmo tempo ele não pode precisar de muita informação para ser compreendido pelo leitor. E geralmente há apenas um conflito mesmo. Alguns autores investem em gerar uma resposta emocional do leitor, trabalhando com temas com os quais todo mundo se identifica facilmente. E outros já se preocupam com um clímax que gere um efeito de impacto muito forte. Então aí vai da abordagem de cada autor. Um grande exemplo de contista brasileiro é o Machado de Assis. E lá fora, para a gente ficar só em um, a gente pode citar o Edgar Allan Poe. O próximo gênero que a gente pode falar as características aqui é a crônica, né? Há muita confusão entre crônica e conto, porque muitos cronistas são também contistas, e há muitas obras que ficam entre um e outro mesmo. Fica até difícil ter um consenso de definição. Mas a gente pode dizer que um conto, enquanto é um romance em miniatura, né, uma história concentrada, a crônica ela parte de uma reflexão. Ela tem o olhar do autor bem presente. Então, geralmente, uma crônica começa com uma observação do cotidiano, da vida, e o autor ali ele vai desenvolvendo uma série de acontecimentos que vão embasando ou não aquela reflexão inicial. Há diferenças sutis entre um e outro. A crônica abre espaço para indiretas, para sátira, para críticas pesadas, por isso que ela sempre foi muito presente nos jornais. Já a novela é uma história um pouco menor do que um romance e ela não tem tanta variação de pontos de vista e riquezas de personagens e de background. Ela geralmente se concentra num único personagem. E assim como o conto, ela também gira em torno de um conflito principal. A gente pode dizer que a novela está entre o conto e o romance. Inclusive, alguns teóricos costumam tratar a novela como um romance mesmo, só que realizado em um número reduzido de páginas. Nós temos o romance, que é uma história extensa, onde você pode ter um conflito principal e vários secundários, onde personagens podem entrar e sair da trama, onde você tem espaço para explorar vários pontos de vista. Dentre esses subgêneros, o romance é o que permite a utilização de mais recursos. Então o autor pode se aprofundar nos personagens, desenvolver os mundos, tornar um ambiente mais complexo. E um engano muito comum é achar que o romance é sempre sobre amor. E o que não é verdade, você pode ter romance de suspense, romance policial, de aventura e por aí vai, né? E exemplos de romances envolvendo todas essas temáticas não faltam, né? Para ficar só nos clássicos, a gente pode falar de Moby Dick, Orgulho e Preconceito, Dom Quixote. E por último a gente tem a fábula, que é um subgênero bem fácil de identificar, né? Geralmente tem uma metáfora forte, os animais falam e tem criaturas fantásticas. Também a fábula se presta a críticas indiretas, observações sobre a realidade. E o que não pode faltar numa fábula é uma lição de moral no final, né? Por isso é que a fábula é um gênero muito recorrente nas histórias infantis. Bom, então essas são algumas características e diferenças entre os principais gêneros narrativos. Se você tem interesse em trabalhar com algum deles, existem muito mais nuances e definições, então vale a pena uma pesquisa mais profunda. A palavra de hoje: execrável. E-X-E-C-R-A, acento agudo no A, V-E-L. É um adjetivo que se pode abominar, odiar, abominável, detestável. Por exemplo, foi demitido por seus comentários execráveis.
Gilson Alencar para radioletras.com. Obrigado, Gilson. E agora vamos a um conto de um grande colaborador de nosso programa, o baiano Astro Gildo Miyagi. Fala aí, Astro. Olá, Raul. Satisfação participar do programa Mosaico da Rádio Letras. Sou o escritor Astrogildo Miyagi e vou ler o conto Índia Potira e Ícaro Voador do meu livro A Curva do Vento. Certo dia, ao lado da gruta do Bom Jesus da Lapa, apareceu uma jovem pregando a palavra. Bonita e acabucada, dizia-se a Índia Potira. Não conhecera pai nem mãe. A intuição trouxera-lhe a certeza que nascera das páginas dos livros de José de Alencar, criador da caixa de índios originariamente brasileiros. Sempre a pé, conhecera centenas de vilas em busca da essência como mulher, até fixar-se em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Após as pregações, Índia Potira descia à beira do rio, onde, desnuda, banhava-se acompanhada por centenas de devotos. Nascia a Ordem das Potiras, defensoras perpétuas do homem e da natureza. Curioso, certo dia fui ouvi-la. Ela era muito eloquente. Nasci nas páginas do escritor José de Alencar, por isso sou cearense. Do Ceará rompi a Chapada Diamantina, varei o Rio São Francisco. O povo atento às palavras de Índia Potira e continuava. Após mais de 3 anos preparando o corpo e a alma em Morpará, aqui pertinho, dependurado em um casebre e purificando-me para aportar em Bom Jesus da Lapa, lugar de fé das pessoas carcomidas pela fome e pelo próprio homem, que usurpa e usufrui o que a Mãe Natureza coloca à disposição de todos. Por isso digo, prestem bem atenção. O povo arregalava o rosto e abria os ouvidos. E a Índia Potira continuava. Infelizes daqueles que se apossaram do que não era dono, que desviaram a paixão das pessoas, iludiram sentimentos e conduziram ao abismo da ignorância e dominação política. Infeliz que achou que a roubalheira nunca terminaria. Terminou, sim, e foi Jesus, o Filho de Deus, cujo espírito povoou esta gruta, que chegou para mudar. Acabou o tempo do homem explorar o próprio homem. Agora é a vivência espiritual que tudo muda, tudo mudará e já está mudando. Esta Índia Potira traz a nova vida através do símbolo que está acima, olhando e fiscalizando como o menester dos dias e das noites. Os devotos concentrados. Índia Potira na sua essência da retórica. Cresceu, voou e assentou no lugar mais alto do morro. Foi essa força que me faz pregar a grande revolução. Abaixo os homens, é tempo das mulheres, guardiãs e produtoras da vida. É através das mulheres que se manifesta o Ícaro Voador, espírito da força e da bondade, que utiliza essa submissa pessoa para trazer sua mensagem. Novos tempos estão chegando. Infelizmente o prenúncio é sofrimento, falta de água e de comida e falta de compreensão para finalmente vir a redenção através da morte. Ao ouvir a palavra morte, o povo arregalava os olhos. Índia Potira continua. Sou a profetisa da vida nova e do novo tempo. Não faça apologia à figura que vem com o machado nas costas e ceifa a vida das pessoas, a morte. A nova vida que estou a pregar tem como candelabro para iluminar a estrada da ressurreição o Ícaro Voador. Para ter nova vida não é preciso morrer, mas ressuscitar das dificuldades e da falta de esperança de vida, de respeito e dignidade. Esta é a mensagem do Ícaro que preparei a vida toda para trazer para vocês. O povo olhava os céus e orava. Índia Potira concluía a pregação. Sou a Índia Potira,
a sacerdotisa que traz a esperança. Apresento a vocês o Ícaro voador, o grande ser que habita o infinito, o grande, o maior de todos os protetores da natureza. Há um sinal de Potira, um grande urubu, o Ícaro voador, lançou-se do alto do morro da gruta. Planou com as grandes asas abertas, arrancando suspiros e arrepio das pessoas, dirigindo-se ao rio. Após, cerca de 200 pessoas tomaram o mesmo rumo. Chegando ao rio, Índia Potira desnudou-se e jogou-se nas águas barrentas do rio, e todos acompanharam-na. Passei dias com as emoções truncadas e completamente desnorteado em relação ao poder e às forças espirituais temporais. Improcedente negar que o Ícaro voador, um grande urubu, era preservador da natureza, mas repugnar os atos e palavras da bonita Índia Potira, que preparara e treinara o urubu para apresentar como símbolo da compreensão espiritual, era absolutamente procedente. As forças de segurança recolheram a Índia Potira a uma casa onde se cura a saúde mental. Bonita, inteligente e altamente retórica, era desequilibrada, como ficou comprovado junto aos parentes no Ceará. Já o Ícaro, a ave, o grande urubu domado e amestrado para atender ao chamado de Potira, que planava altivo e absoluto sobre a multidão e chamava-a ao Rio São Francisco, permanecia nos píncaros do morro da Gruta do Bom Jesus, conforme a foto que ilustra esta história. Infelizmente, não posso transmitir a foto através do som, mas a foto mostra o Ícaro, o grande urubu, no alto do morro da Gruta do Bom Jesus da Lapa. Hoje eu vou contar para vocês uma história verdadeira e incrível. É a história de Leonid Ivanovich Rogozov, um médico russo, nascido em 14 de março de 1934, lá na longínqua Sibéria, perto da fronteira com Mongólia e China. Ele foi estudar no Instituto Médico Pediátrico de Leningrado. Ali se formou como cirurgião. Na idade de 26 anos, ele se uniu à sexta expedição antártica soviética como médico. Isso foi em 1960, setembro, à idade de 26 anos. Eram 13 integrantes da missão e ele era o único médico, claro. E aqui começa essa história incrível. Na base Novoroseyskaya, assim era o nome da base soviética na Antártica, na manhã do 29 de abril de 1961, Rogozov começou apresentando sintomas inquietantes: fraquezas, náusea, febre, dor na região ilíaca. No dia seguinte, sua temperatura subiu mais ainda. E sendo o único médico, pronto, se autodiagnosticou uma apendicite aguda. E aí vem essa história incrível. Ele decidiu se auto-operar a si mesmo. Uma coisa que não se tinha notícias ainda de que alguém tivesse realizado esse feito. Pero na noite do 30 de abril, já não dava mais para esperar. Se continuava esperando, poderia morrer ou não poderia ter força para fazê-lo. Então decidiu operar-se com auxílio de dois
de dois companheiros, um engenheiro mecânico e um meteorologista. Um iba entregando os instrumentos cirúrgicos necessários, mientras que o outro segurava um espelho sobre sua barriga para que ele pudesse enxergar o que estava operando. E tinha um terceiro integrante na sala que era por se algum destes dois ajudantes passava mal, ele substituiria. Aí o médico então colocou uma anestesia local com uma solução de novocaína, aí cortou de sua própria barriga 12 centímetros e entre o espelho e o tacto meteu mão àquela cavidade abdominal e de ali rescatou uma apêndice que já estava pronta para estourar. Talvez esperasse umas horas mais, não contaria a história. E esta é uma história fantástica, onde se demonstra da forma que o ser humano é posto à prova e da forma que ele pode chegar a reagir. Nunca mais se tuvo notícia de outro médico que se auto-operasse. Você acha difícil a vida, amigo? Imagino que deve haver pensado Rogossov naquele 29 de abril de 1961. Ele ficou bem. 5 dias depois já estava tirando os pontos, baixou a febre e salvou-se de tal trance. Esta era a história real de Leonid Ivanovich Rogossov. O Homem Nu. Crônica de Fernando Sabino. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria. Sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Dessa vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço de escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Dessa vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem saber onde se esconder, correu para o elevador e apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada.
Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não, fez um homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali em pelo. Podia menos ser algum vizinho conhecido. Percebeu desorientado que estava sendo levado cada vez mais para longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka e instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e a abriu com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre esta porta! Gritava desta vez, esmurrando a porta já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagina que eu... A velha, estarrecida, tirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha, que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Eu sou André Púligo para radioletras.com. Obrigado, André, por trazer a nosso programa Fernando Sabino, um escritor de quem eu gosto muito. E agora os amigos têm uma mensagem para você. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Pietro Costa, escritor, poeta daqui de Brasília, presidente da Academia Cruzeirense de Letras. Caros e queridas poetas de Brasília, tenho a honra de convidar vocês a participarem com seus versos livres, sonetos ou cordéis da coletânea Poetas Além do Tempo, pela editora Versejar de São Paulo. Eu vou prefaciar essa obra, que vai reunir poetas de diversas regiões do Brasil. Vocês podem se inscrever gratuitamente, pessoal, no site editoraversejar.com/coletâneas/. Lá tem o regulamento. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato com o organizador da obra, o escritor Charlan Fialho, no e-mail charlan.versejar@gmail.com. É com CH o Charlan, tá certo? Então aguardo a participação de vocês. Vamos difundir e valorizar a nossa poesia. Muito bem, gente, vamos escrever, vamos a publicar. Boa sorte, Pietro. Gente, radioletras.com tem uma programação todo dia, 13 horas. Nossos programas estão no ar. De segunda a quinta é o Mosaico, com especiais a segunda-feira, segunda divertida, e quarta poética. Depois tem a sexta-feira. Na sexta-feira é Tordesilhas, o programa bilíngue multicultural para todos os irmãos latino-americanos.
E Sábados de História é com Verônica Vicente e Gassi Simas, e o Literato é o programa de André Pulli aos domingo. Assim que então, que amanhã é Quarta Poética, dia de nossos bates, de nossa rima, de nossos poemas. Quer uma mostra? Aqui, escuta. Então, para vocês, cirandeando. O tempo passa, e nós cirandeamos em volteios de momentos oscilantes. Passamos, sonhamos, sorrimos, choramos, vivemos. Passamos com o tempo existindo, aprendendo em viver flexíveis, a mais sublime lição do viver. Eternizamos ou tentamos fazer duráveis as pausas de bem-querer, repousar no coração imagens silenciosas que tanto dizem e tanto ensinam. Encantar-se na beleza que se promete imutável, tentar prender em telas de sentimentos o fugidio passar no movimento das areias de um tempo em inflexível fluidez. Retornar à ampulheta, valorosamente buscar entender o presente de um dia todo novo e descobrindo a força do recomeço na insistente ousadia da luta. O tempo passa, e nós, cirandeando, aprendendo com o mestre das passagens, dos acertos, dos enganos, das lembranças, dos esquecimentos, dos contrários, das perdas, dos ganhos, das vitórias e mais. Crescemos em uma vivência que se afirma em consequente renovar em crenças, fé, esperanças e a mais dourada certeza de sempre escolher amar. O passar do tempo torna-nos estáveis no poder dignificar, conciliar o frágil de nossa humanidade e o esteio de nossa origem divina na mais doce e mágica harmonia. Muito obrigado, querida Rosa Maria Bugarim. Lembrando que amanhã, na Quarta Poética, tem muito mais poesia. Assim que você gosta de poemas? Amanhã, aqui em radioletras.com. E agora, já fechando o programa de hoje, vamos ouvir boa música para nos despedir. Célia Porto canta Segredos Cegos, do maestro Renho Quintas. Até amanhã. Que segredos tem um coração passado assim a ferro, desconhecendo a própria dimensão do ego, cego arremetendo contra a visão do todo. Que segredos tem o coração de um cego que bate e rebate sua viola contra minha pequenez que cresce, ouvindo seu som de luz que enriquece, que não nasce da explosão dos tiros que emudecem os olhos, bocas, portas, ruas de nossas cidades. Não bate coração, acaricia, pois se já não bastasse a dor que melodia, a solidão de quem acreditou que o homem venceria todo o seu medo, toda a sua covardia. Em água, terra, fogo, ar, magia. E as forças dos segredos que o agoniam.
Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.